Vou tentar explicar sem mostrar as imagens e tal, né? Parece que a coisa dá ruim, né? Vamos lá. Então, o que aconteceu lá no processo americano? Vamos ver, vou tentar do início aqui. Dá like, se inscreve e compartilha. O que aconteceu nos Estados Unidos? Nós tivemos um processo eleitoral conturbado, muitas situações suspeitas, muitas provas produzidas e muitas demandas, inclusive judiciais, divididas nos 50 estados americanos. Lembrando que nos Estados Unidos o processo se divide em 50 estados. Tá? Deixa eu até tirar uma das páginas aqui, que essa aqui pode estar nos atrapalhando, né? Pronto, peraí. Voltar aqui para o... Isso aqui, como ela é online, pode estar nos atrapalhando. Então, tivemos um processo, né? Lá bastante complicado. E aqui no canal Pátria e Defesa nós cobrimos na íntegra, todos os dias, com lives de até 4 horas. Inclusive, o episódio que aconteceu há exatos 1 ano atrás, que foi o processo conhecido como invasão do Capitólio. Nesse dia, o presidente Trump faz uma convocação e faz um discurso para milhares de americanos, nas proximidades ali do próprio Capitólio, atrás da Casa Branca, numa área preparada para isso. E ao final ele solicita que as pessoas se desloquem para o Capitólio, não para entrar no Capitólio, mas para ficarem ali do lado de fora como pressão, o que é totalmente legítimo, né? Para a população fazer. Né? A população é a dona do Estado, afinal. Mas de forma pacífica se dirigir. O que aconteceu é o seguinte, e aí eu já vou cortar logo. O desfecho foi um processo de invasão, tá? Que no meu entendimento, e eu fiz essa análise de forma muito detalhada à época, eu já não vou me atrever a colocar as imagens aqui, pois nós identificamos 1 a 1 os pontos dos agentes que estavam na espera dessa multidão. Toda vez que tem algum tipo de manifestação aqui no Brasil, eu sempre faço esse alerta às pessoas. Eu não convoco, mas eu informo as pessoas, olha, caso você decida aí, observe, não caia na pilha de grupos mais exaltados. Independente se essas pessoas estão de boa fé ou má fé, você não vai saber. Né? Independente. Vá lá e faça a sua manifestação, do jeito que você acha. Não se junte em bandos, em grupos, porque normalmente uma estratégia, e isso faz parte desse tipo de embate, há um treinamento das forças para isso, tá, do Estado, para que duplas ou trios possam cooptar grupos mais agitados. Então, o que aconteceu no Capitólio? Olha, pessoal, a gente demonstrou isso de forma... Eu gostaria de trazer de novo isso aqui, mas tá... Vamos levar do jeito que dá. Você vê a massa de pessoas chegando, e é óbvio que sempre tem aquele grupo mais agitado, o pessoal com tambor e bandeira, às vezes até com algum tipo de sinal luminoso. Esses grupos preparados, eles se juntam a esses grupos e incitam ainda mais, ao ponto de dizer, olha, vamos lá, agora vamos invadir, vamos quebrar. É sempre assim. Isso tem uma estratégia por trás. Quem está falando isso para vocês é alguém que já treinou isso. Eu sei como funciona. E eu identifiquei os grupos lá, a gente identificou nas fotos à época isso. Eu disse, olha, essa turma aqui... E é muito fácil, você pega o cara mais agitado que já está revoltado, você consegue fazer isso. Não caiam nunca nessa conversa aqui no Brasil. Porque isso existe aqui também. O brasileiro tem saído muito bem nisso. Vai lá, dá o seu recado e até logo. Lá nos Estados Unidos, a coisa estava muito à flor da pele. Só que acontece o seguinte, essa era a única oportunidade que o Trump tinha de dentro do sistema virar o sistema. Porque a eleição que ia acontecer dentro do Capitólio nesse dia, estava tudo a favor do Trump. Ela precisava basicamente da sinalização do Mike Pence para acatar ali os depoimentos que se seguiriam, porque pela primeira vez as provas iam ser apresentadas dentro do Congresso. Até aquele momento, estava tudo muito insípido, tudo muito espalhado também, difuso, cada estado apresentando depoimentos no jornal, um videozinho ali de alguém com um pendrive, a coisa estava muito dissipada. Nesse dia 6, dentro do Capitólio, vocês não têm ideia da importância desse dia. Quer dizer, quem acompanha o canal há mais tempo aqui, acompanha. Inclusive, eu estava revendo alguns vídeos agora, antes de fazer essa matéria, e vi lá que a dona Andréa, por exemplo, patriota, já estava lá, mandava até fazendo pergunta e eu respondendo para ela nos vídeos lá à época. Bacana isso.
Quase que eu ia trazer esse recorte, inclusive, aqui. Então, quem acompanha mais tempo acompanhou isso. E esse dia seria importantíssimo, porque essas provas não seriam mais apresentadas como notícias ou, vamos dizer assim, informação de portais alternativos. Seriam os congressistas americanos que trariam elas para serem exibidas dentro do Congresso. E haveria, ao final, uma votação, se aquilo deveria seguir ou não. Poderia haver o caso, existe um mapa que nós trazemos constantemente, e dependendo da apresentação dessas provas, alguns estados poderiam ter a sua eleição invalidada, o que reverteria a eleição americana. Esse era o dia oficial de se fazer isso. Então, aquelas pessoas que foram muito agitadas, mesmo as de boa vontade, quando caíram na pilha, e sim, pessoas caíram na pilha dos grupos organizados que estavam ali dentro para poder fazer essa invasão, deu margem, eles trancaram tudo, se fecharam, e aí não houve mais apoio. Nessa mesma hora que acontece toda aquela confusão, na hora que acontece aquela confusão, das imagens aqui que eu mostrei, o que acontece na sequência é uma fala do presidente pedindo para o pessoal afastar. Isso também foi péssimo para o presidente. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe, mas na época eu revelei aqui. É porque quando o presidente chega na Casa Branca, 40% do gabinete dele renuncia. Então o presidente ficou isolado. E entendam como é sensível essa questão do poder. Imagina toda essa popularidade que o próprio presidente brasileiro... Vou trazer para cá agora isso. Tem. Mas no momento que a água vira, que a maré vira, olha, os covardes, aqueles que foram oportunistas, sai todo mundo correndo. Aliás, isso fica de alerta, inclusive, para a gestão do governo atual. E eu falei à época que o presidente Trump tinha um excelente corpo técnico, mas técnico é meio que a alfabetização dentro do sistema. Você ser competente tecnicamente já é o básico. O presidente deveria ter avaliado melhor, o presidente Trump, a lealdade daqueles que estavam do lado, inclusive o setor militar, que estava no seu staff. Pois o gabinete dele, quando viu essa confusão, 40% do gabinete debandou. Então o presidente Trump ficou isolado. A partir dali, acabou a oportunidade. Inclusive, eu falei isso nas lives seguintes, muita gente ficou chateada, tem gente que acha que o Trump vai assumir todo dia, porque ele ficou isolado. E dali para frente ele só administrou a saída. Ele perdeu todo o apoio, inclusive interno. E tudo aquilo foi muito armado. Eu mostrei nas imagens da época, uma pena realmente a gente... Eu tô querendo... Será que cai aqui? Personagens como esse cidadão aqui, que ficou conhecido como um símbolo. Isso aqui já é dentro, depois da invasão. O cara sequer é conservador. O cara participou de vários movimentos, trabalhou para o pessoal dos movimentos de esquerda. Uma série de indícios lá, né? Vou mostrar só um pouquinho a imagem. Depois desse episódio, o presidente Trump... Isso tem cara... Você que é conservador, você se veste dessa maneira, você age dessa maneira. Depois disso tudo foi desmascarado, mas ninguém quis ouvir. Nem vou falar aqui, pessoal, da questão das pessoas que facilitaram a entrada. E vou ter que falar aqui, as mortes que foram atribuídas aos eventos, das 5 ou 6 que foram atribuídas, 5 são de policiais depois desse evento. Que, inclusive, a maioria envolve o policial tirar a própria vida, por arrependimento do que eles fizeram. As pessoas entraram em confusão. E, óbvio, no dia houve aquela moça que foi baleada, que também era uma ex-combatente oriunda de forças, inclusive forças especiais. Uma coisa muito suspeita. Eu não vou acusar ninguém, tem vários vídeos, mas aquilo tudo foi muito bem montado. O pessoal que estava na linha de frente tinha uma outra pegada. É óbvio que entrou gente também do povo, entrou, porque o pessoal vai na leva, basta ter o gatilho, né? O pessoal sabe disso. Tá? Mas tudo isso aqui foi... porque é muito delicado falar. A plataforma... Olha, se tem uma coisa que a plataforma odeia tanto quanto a questão da picadinha, é esse assunto. Tá? Então, estou tendo muito cuidado aqui. Mas os vídeos que eu consegui manter, ainda dá para você checar muita coisa lá. Então, tudo isso aqui aconteceu no dia em que a eleição seria virada oficialmente, dentro do processo. E, mais uma vez, eu digo, isso tudo deve servir de aprendizado para nós.
Se nós não tomarmos cuidado, esse segundo semestre agora, final do segundo semestre, e o início agora desse novo ano, tem várias manifestações, inclusive o próprio TSE usou como desculpa esse processo do Capitólio para comprar equipamentos, vocês sabem do que eu estou falando, inclusive não letais. Já tem gente falando, gente não autorizada pelas Forças Armadas, falando em nome das forças, isso tem virado notícia. Ex-ministros, que hoje a gente sabe são da esquerda, dizendo que as forças temem que isso aconteça no Brasil. Um discurso já começa a crescer. A gente precisa ter muito cuidado. E a única recomendação que eu faço, aconteça o que acontecer, não entrem nessa pilha dessa turma, porque só serviu para desmontar tudo o que seria apresentado no Capitólio. A eleição, na verdade, nos Estados Unidos foi perdida no dia 6. Ela foi ganha no voto, mas as circunstâncias que envolveram o dia 6 criminalizaram o resto do processo e isolaram o presidente Trump. Todo mundo viu esse assunto em outros canais, muita gente não entendeu. Poxa, é claro, é nítido a questão, né? O cara do pendrive, a mala cheia de cédula lá embaixo, o voto do correio. Olha, tudo construído. Ninguém entendeu. Eu recomendo muito que você assista a essa playlist aqui do canal, porque aqui você sai entendendo. É cansativo, porque são muitos vídeos. Essa playlist bem aqui, ó. É cansativo. Mas eu duvido que você não entenda o que aconteceu episódio por episódio, porque foi narrado dia a dia aqui. Tem alguns vídeos que faltam, já expliquei, mas tem muita coisa aqui, pessoal. Quase 37 vídeos. Você pegar aqui qualquer um, entendeu? Todo o processo, os processos judiciais, a questão um a um, com vídeo, com... Olha, vale muito a pena conferir. Quem tiver paciência, eleições americanas aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim como todo o processo de redes sociais dos Estados Unidos deve servir de modelo para nós aqui, esse evento do dia 6, nós precisamos entender para que ele não ocorra aqui no Brasil. Tá? É o contrário, é o sistema nos acusa do que ele vai fazer, sempre. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso.